Boa noite, pessoal do Facebook. Boa noite, pessoal do YouTube. Entrou, opa. Boa noite, pessoal do Spotify. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da nossa Teologia Pé no Chão, curso de sexta-feira. Como todas as sextas-feiras, às 20 horas. Hoje é dia 22 de setembro. Estamos aqui para mais um encontro, encontro número 6 do nosso curso Nomes e Títulos de Jesus. Sejam todos bem-vindos, boa noite, todas e todos. Espero que tenham tido uma boa semana, uma boa sexta-feira, que seja um bom fim de semana para todos nós. Vocês me conhecem, eu sou Eliseu, mestre e doutor em teologia. Administramos esse canal Teologia Pé no Chão, que está presente no Facebook e também no YouTube. Fazemos 2 transmissões semanais com aulas ao vivo, que depois ficam disponíveis aí, tanto no Facebook como no YouTube. As transmissões ocorrem nas sextas-feiras à noite, agora, nesse horário, e também aos domingos, naquele horário já tradicional dos cristãos, como uma escola bíblica dominical, só que essa é virtual. Nas sextas-feiras fazemos cursos mais curtos. Esse, por exemplo, é para ter 10 aulas. Hoje é a aula 6, então estamos começando a segunda metade do curso. E aos domingos fazemos cursos mais longos. No momento estamos fazendo uma reflexão sobre Igreja e Reino de Deus, refletindo sobre o modo de ser igreja à luz das expectativas e do chamamento de Jesus Cristo. Aos domingos estamos conversando desde fevereiro. Domingo agora será, acho que a aula 22 ou 23, não me lembro. É uma longa reflexão, tem que ter muita paciência, mas eu espero que o resultado valha a pena. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu vou fazer a chamada, não, brincadeira, não vou fazer a chamada, mas eu vou pedir para que vocês curtam essa transmissão, compartilhem, se inscrevam no canal. O canal está com 915 inscrições. Meu objetivo é chegar a 1000, ultrapassar 1000 inscrições, não porque eu queira grande repercussão, não estou buscando isso, mas porque após 1000 inscrições o YouTube me abre mais recursos e funcionalidades, e isso melhora a nossa qualidade de transmissão. Bom, gente, nas sextas-feiras nós temos estudado nomes e ou título de Jesus. Eu digo e ou títulos porque nem sempre fica claro o que é nome e o que é título. Provavelmente o único nome, literalmente nome, seja o nome Jesus. Todos os outros são títulos, inclusive Emanuel, Cristo, né? E todos os outros que nós temos estudado. Na primeira aula nós estudamos o nome Jesus, nome da salvação. Na segunda aula estudamos o nome raro, porém altamente significativo, Emanuel. Mostrei como o Evangelho de Mateus é emoldurado por esse título da presença de Deus. Na terceira aula estudamos o título Cristo, que acabou se tornando uma espécie de nome ou sobrenome, se quiser, para Jesus, mas não deixa de ser um título, né? A versão hebraica Messias, a versão grega Cristo, e nós precisamos saber o que esse nome indica. Indica a pessoa escolhida por Deus para cumprir seus propósitos. Nas aulas 4 e 5 anteriores, as últimas 2 aulas, nós estamos estudando a filiação de Jesus,
Então, na aula 4, nós estudamos o título Filho do Homem, que é um título altamente enigmático, que trata da encarnação de Jesus, mas também da sua missão salvífica, né? Com base na visão de Daniel. Desde Daniel até Jesus, esse nome vai sendo construído, esse personagem, esse título vai sendo objeto de muita especulação, de muita reflexão, e é o título preferido de Jesus para designar a si mesmo. Então, é um título altamente significativo e, a menos que você estude esse título, ele não tem nenhum significado. É necessário estudar, porque ele não significa apenas um humano, né? Mas ele é carregado de significado teológico. E na aula 5, a aula passada, nós estudamos o segundo título da filiação, que é o título Filho de Deus, que é, por outro lado, ao contrário do título Filho do Homem, um título muito comum nas religiões e na mitologia, porém raríssimo no Antigo Testamento, e que começa a construir ou constituir seu significado a partir da aliança de Deus com Davi, de adotar o herdeiro de Davi. E hoje eu queria meditar com vocês um título muito estranho de Jesus, muito político, muito peculiar. E é então o terceiro e último título da filiação, que é o título Filho de Davi. É interessante que o título Filho de Davi não parece um título messiânico, né? Igual eu sou filho do meu pai, você é filho do seu pai, Jesus é filho de Davi. Ora, Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de José. Tá, tudo bem, nós sabemos que Jesus é filho de José. Mas ninguém o chama, Jesus, filho de José. O que ocorre é que às vezes as pessoas falam, não é este o Cristo, filho de José, filho de Maria, né? Mas não chega a ser um título. Porém, ocorre no Evangelho esse chamamento de Jesus como filho de Davi. Ora, se Davi não é pai de Jesus, pai é José, então quem é Davi e qual a relação de Jesus com Davi e que significado teológico esse título tem para nós, para Jesus, evidentemente, e o que isso diz para nós, que importância tem para nós esse título. Bom, eu me baseio no fato que a Bíblia não tem palavras inúteis. E se Jesus é chamado filho de Davi com uma certa insistência, então, certamente os evangelistas queriam que nós soubéssemos disso, senão poderia ter sido omitido sem nenhum prejuízo. Aproveito para repetir aqui que o objetivo deste curso não é apenas apresentar curiosidades a respeito de Jesus, mas é aproveitar o material do Evangelho, o testemunho que está disponível para nós, para alcançarmos uma compreensão mais aprofundada, mais madura deste que é o centro e a base e o fundamento da nossa fé, Jesus Cristo. Então vamos lá estudar hoje esse título, Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi. Que importância isso tem? Lembro também que esse título está ligado às duas últimas aulas, as aulas da filiação e especialmente ao título Filho de Deus, pelo menos na sua origem. Como é que nós vamos organizar a aula de hoje? Nós vamos fazer, como temos feito em todas as demais aulas, indo buscar no Antigo Testamento. Hoje é relativamente simples. Onde é que nós vamos buscar o significado desse título? Em Davi, né? Então é ali, na família de Davi, que nós vamos buscar esse título. Vamos observar como Davi cumpre esta profecia, ou melhor dizendo, como seus filhos
cumprem esta profecia ou não cumprem, como que na medida em que a família de Davi fracassa no controle político de Israel, melhor dizendo, de Judá, na medida em que a família de Davi fracassa, o que é que acontece com esse pretenso filho de Davi, no sentido de sucessor de Davi? Em que nível se encontra esta expectativa, esta esperança, quando Jesus surge? E outra pergunta interessante que a gente pode colocar aqui é a seguinte: quem é que chama Jesus filho de Davi? Ele próprio que fala Davi, meu pai, né? Ou são as pessoas que reconhecem em Jesus o filho de Davi e associam então esse Jesus da linhagem de Davi a esta profecia secular, antiquíssima, a respeito da família de Davi? Que disparidade ou que sentido há em chamar aquele pobre homem de Nazaré de filho de Davi? Qual a relação de Davi com Jesus, né? Então é isso que nós precisamos fazer, essa busca do Antigo Testamento, passando pelo período interbíblico, que retrata o fracasso da família de Davi e, portanto, a premência da esperança a respeito do filho de Davi, né? Então é um cruzamento de expectativas, né? Na medida em que a família de Davi fracassa, aumenta a urgência pelo surgimento deste personagem que, por ora, estava vago. Não havia ninguém para incorporar, digamos assim, a grandeza da esperança, das promessas feitas por Deus a Davi. E depois, então, vamos para o Novo Testamento, obviamente, verificar em quais situações Jesus é chamado filho de Davi e que significado isso teve para aquelas pessoas, para o Evangelho, para a igreja e, afinal, para nós. É aquela última parte da aula em que eu falo, bom, se der tempo, eu falo lá nos últimos 5 minutos, se não der, fica aí sugerido, indicado, direcionado, porque o material a ser apresentado será suficiente para que vocês tirem as suas conclusões. A Irene está ali a postos, ela está em outro ambiente, mais confortável, mas ela está ali a postos, não posso mostrar a mãozinha dela, mas vocês já viram que ela está aí no comando do chat, tanto no YouTube como no Facebook. Vamos lá então, preparados aí para o nosso roteiro? Vamos lá então. Onde nós vamos começar a nossa pesquisa? Ora, obviamente, naturalmente, em Davi, na família de Davi. Bom, quem foi Davi? Aqui nós temos que fazer um breve resgate. Meus irmãos, minhas irmãs, Davi é o maior nome da história política do povo de Israel. É claro que Abraão é o patriarca, é claro que Moisés é o legislador, grande profeta, mas Davi é, sem dúvida alguma, o maior nome da política de Israel. Se o povo de Israel teve um período, digamos, climáxico, né? Um auge de grandeza e de importância política, isso se deve a Davi. Vocês poderiam dizer, tá, mas não foi Salomão? Bom, Salomão, sim, foi o rei mais rico, mais sábio, mais famoso, porém Salomão, sem dúvida alguma, usufruiu dos benefícios que ele herdou do rei Davi. Então é importante a gente pensar nesta nação do povo judeu como tendo esses heróis do passado e dentre eles o grande rei Davi. Davi teve diversas mulheres, como era comum naquela época,
Ninguém deve pensar que Davi era um tarado sem vergonha, chegado num rabo de saia, não é nada disso. Davi era de uma cultura poligâmica e os reis demonstravam seu poder possuindo um grande harém, diversas mulheres, diversas concubinas. Isso garantia ao rei uma casa estável, uma pluralidade de sucessores, e então era, digamos, um sinal de grandeza. Por isso Salomão é dito que tinha 300 princesas, né? Isso não significa que o cara era um tarado, como às vezes, desculpe o termo chulo, né? Praticamente chulo, mas é que às vezes a gente olha para esses personagens com um olhar moderno, de uma cultura cristianizada, monogâmica, e achamos que eles eram homens com profunda compulsão sexual. E não é disso que se trata. Davi, então, tinha 8 mulheres, fora as concubinas, né? As outras mulheres não pertencentes ao harém, né? Oficial. Essas mulheres eram todas mães de prováveis sucessores. Dentre estas mulheres, conta-se a Batseba, que é aquele caso dramático, a pior tragédia da história de Davi, que foi o seu adultério com a esposa do seu fiel soldado Urias, e depois Davi induz Urias à morte e acaba então herdando, tomando, melhor dizendo, aquela que fora sua esposa. Bom, dentre essas 8 mulheres, são registrados no Antigo Testamento 17 filhos de Davi. Então, fora filhas de Davi, quem são os filhos de Davi? No plural, filhos de Davi. Bom, Davi reinou um período em Hebrom, apenas sobre Judá, depois tomou Jerusalém e reinou sobre todo Israel. E o livro de 2 Samuel registra que Davi teve filhos que nasceram em Hebrom, quando ele era rei apenas de Judá, e depois filhos que nasceram em Jerusalém, quando ele já era, então, rei de todo o Israel. Os nomes estão registrados lá, não vou gastar tempo lendo eles aqui agora, mas você deve se lembrar de alguns, como Amnon, né? Aquele que estuprou a sua meio-irmã, né? Meio-irmã, tá certo aí, professora? Meio-irmã, como é que chama ela? Esqueci o nome agora, puxa vida. Irmã de Absalão, né? O Absalão, que também deu um golpe em Davi, o Adonias, que também tentou tomar o trono de Salomão, mas quando nós fechamos o foco dentre esses 17 filhos de Davi, há um do qual nós podemos falar no singular, o filho de Davi. Então, o que eu fiz até agora? Nós voltamos à família de Davi, apresentamos um breve currículo de Davi para mostrar que ele é o grande pai político da nação, ele é o que transforma de fato Israel num reino razoavelmente poderoso, importante no Oriente Médio, que ele teve várias mulheres, como era comum, que ele teve 17 filhos, pelo menos 17 filhos homens que foram nominados, né? Então estamos falando de filhos de Davi no plural. Bom, mas nós estamos procurando o filho de Davi, o singular, o único filho de Davi. Quem é então o filho de Davi no singular? O filho de Davi no singular é Salomão, filho de Batseba, aquela que havia sido mulher de Urias. Então, quando Davi está com o seu reino consolidado, pensando em estruturar a sua casa como a verdadeira casa real de Israel,
ocorre um evento que eu já falei na aula passada, e acho que em outra aula também, quando eu falei do Cristo, que é a aliança de Deus com Davi por meio do profeta Natã. Natã era um profeta, ele chega para Davi e fala: Davi, você achou graça diante de Deus, e Deus vai lhe dar então uma posteridade real, ou seja, o seu filho vai herdar o seu trono. Parece uma coisa óbvia, né? A gente vê ali a rainha Elizabeth II, que foi, sei lá, rainha por 70 anos, né? Bateu recorde na realeza, e o seu filho Charles, o filho mais velho, herda o trono sem nenhuma briga, sem enrolar em cabeças. Fica parecendo para nós que é uma coisa muito tranquila, que quando o rei mais velho morre, o seu filho mais velho herda o trono. Não é assim que acontece nestas pequeninas nações antigas. Primeiro, Salomão não é o filho mais velho de Davi. Então, Salomão não teria direito. Segundo, Salomão é filho de uma mulher que foi a tragédia de Davi, porque Davi cometeu um crime e um adultério para ter a Batseba. Então, Salomão deveria ser o último candidato ao trono de Davi. Mas por questões muito particulares da política e também das promessas de Deus a Davi, do perdão, da graça, da misericórdia, justamente Salomão é que vai ser escolhido por Davi para ser o sucessor, o seu sucessor. Eu falei para vocês na aula passada que em 2 Samuel, capítulo 7, o próprio Deus fala: o teu filho, o teu descendente que procederá de ti, ele estabelecerá o reino. Eu estabelecerei o seu reino. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Então é aqui que nasce o título do filho de Davi. Quem é o filho de Davi? O descendente de Davi, aquele que vai assentar-se no trono de Davi, seu pai, para sempre. Ora, vocês conhecem a história, vocês sabem que Salomão fez um glorioso reino, não glorioso no sentido da piedade, mas glorioso no sentido da riqueza, do comércio, da sabedoria, das relações internacionais, e que ele se tornou, de fato, até onde nós sabemos, um grande rei, um rei famoso, um rei poderoso, um rei pacífico, um rei que desenvolveu muito a cultura, a sabedoria, a arquitetura, a riqueza, as condições de vida do povo de Israel. Porém, a própria grandeza de Salomão o levou à ruína. A multiplicidade das suas relações e dos seus casamentos, das suas relações políticas, que envolviam casamentos arranjados politicamente, levou Salomão a uma espécie de liberdade religiosa, a uma espécie de politicamente correto, e ele acabou não apenas construindo o templo de Yahvé, mas construindo também diversos templos e santuários para agradar suas esposas estrangeiras, e com isso ele acabou promovendo o culto a diversos ídolos na terra de Israel. Além disso, Salomão, por causa da sua megalomania, acabou reduzindo muitos homens ao trabalho escravo e também aumentando enormemente a carga tributária. Resultado não poderia ser outro, uma tremenda crise política que leva ao colapso a aliança que Davi havia formado com as tribos. O que ocorre então é que o segundo filho de Davi, ou seja, o filho de Salomão, herdeiro de Davi,
O filho de Salomão não consegue manejar a crise que ele herdou do seu pai e a aliança das tribos se quebra em duas unidades políticas. A parte do norte fica sendo o reino de Israel, o reino do norte, formado por 10 tribos e segue seu destino trágico como qualquer pequena nação da antiguidade, e a pequena tribo de Judá, unida a Simeão e a Benjamim, provavelmente, manteve a dinastia de Davi. Então, onde nós vamos encontrar agora o filho de Davi? Nós vamos encontrar o filho de Davi na realeza de Jerusalém, capital do pequenino reino de Judá. Qual é a história desse reino? Bom, leia lá, segundo Reis, leia primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, e você vai ver a queda, né? A queda apenas um pouco menos acelerada do que a queda do reino do norte. Portanto, onde nós vamos encontrar na história do Antigo Testamento a história do filho de Davi? Nós vamos encontrá-la em Salomão, em Roboão e nos seus sucessores que herdaram apenas a pequena tribo de Judá e que vai caindo de importância política até chegar o século 6 a.C., por volta do ano 600, quando o rei Nabucodonosor estrangula o que resta do reino de Judá, toma Jerusalém numa grande carneficina, destrói o templo de Salomão, toma o sacerdócio, toma o filho de Davi, leva tudo cativo para a Babilônia e assim acaba-se a história do filho de Davi. Há um grande apagão político aqui que se dá no início do século VI, anos 580, 590 antes de Cristo. Portanto, mais do que toda a história do Brasil, né? Sempre que eu falei mais de 500 anos, eu lembro da história do Brasil. O que eu fiz até agora, gente? Fui buscar em Davi a origem do título Filho de Davi. Davi era apenas um pequeno rei, de um pequeno paizinho, periférico, né? Mas Deus faz com ele uma aliança de lhe dar um reino eterno, um reino permanente, um reino estável. Isso se cumpre? Bom, muito precariamente. Se cumpre por um tempo na vida de Salomão. A partir do neto de Davi, Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, a coisa começa a sua história de decadência. Isso dura mais ou menos 400 anos. Se a gente arredondar o ano 1000 de Davi até o ano 600 do rei Jeoaquim, né, o Zedequias, os últimos reis de Judá, são mais ou menos 400 anos em que o filho de Davi se mantém ali na corda bamba, mas vai caindo até o colapso total com o cativeiro babilônico. E aqui acaba-se a história do filho de Davi. Significa dizer que a família de Davi foi extinta? Não. O resto da família de Davi vai para o exílio. O resto da família de Davi agora vai viver a sua miséria, a sua pobreza. Ela desaparece da importância, de qualquer importância política. Há um total apagão. Nunca mais se ouve falar de nenhum filho de Davi. Quando Jesus aparece lá na pequena Nazaré ou na pequena Belém de Judá, e tu, Belém Efrata, pequena demais, né? Quando Jesus aparece, ele é filho de José, que é filho de Davi.
Jesus é filho de José, José é bisneto, tataraneto, parará, 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 tarará, 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 neto de Davi. Mas onde é que José se encontra? Lá exilado na Galileia, lá nos Quibrobó da Nazaré, lá como carpinteiro, é o fim da linha. Então José para nós é a prova de que a profecia feita a Davi está completamente colapsada. Acabou-se completamente a história da família de Davi. Bom, com o fim do reinado da família de Davi, começa a surgir, por obra e graça dos profetas, uma esperança teimosa, uma teimosia de fé em dizer: Deus vai levantar o trono de Davi. Então vejam, no exato momento em que o trono de Davi está em queda livre, surge um movimento, um fenômeno na história de Israel, conhecido por profetismo, homens que se levantam para fazer a ascendência. Então, enquanto o trono de Davi está em queda livre e vai para o vinagre mesmo, vai parar lá na Babilônia, surge um movimento de subida. Que movimento de subida é esse? Olha, eles estão dizendo o seguinte: mesmo que o filho de Davi morra, mesmo que a casa de Davi seja aniquilada, Deus vai cumprir sua promessa. Então, o ponto importante aqui é o seguinte: no mesmo momento em que a casa de Davi está caindo, começa a se levantar uma esperança em torno da família de Davi. Então, a religião judaica para de olhar para o reizinho, filho de Davi, que está em decadência, e passa a visualizar, visionar pela fé uma providência divina. Deus vai cumprir sua promessa a Davi. Então agora eu queria dar um passo com vocês, que é o seguinte: vamos deixar de lado a história política de Judá, da família de Davi, e vamos bisbilhotar os profetas para demonstrar para vocês esta ascendência da esperança. Então eu estou fazendo um contraste entre descendência política e ascendência da esperança, ok? Então vamos lá. O profeta Amós, que viveu cerca de 100 anos antes, cento e poucos anos, 140, 150 anos antes da queda de Jerusalém, profetiza o seguinte: quando a casa de Davi ainda está em pé, está mal das pernas, mas ainda está em pé. Ele fala: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Profeta Amós. O profeta Isaías, que viveu mais ou menos na mesma época, que é da época do rei Ezequias, por volta do ano 700 e pouco, portanto, 100 e poucos anos antes da queda de Jerusalém. Isaías viu o reino do norte ser levado para o cativeiro. Ele viu o perigo passando perto. Ele viu que a casa de Davi estava com os dias contados.
e que os filhos de Davi não eram bons como Davi, que eles não cumpriam a profecia de Davi. Então esse Isaías também faz a transição, para de olhar para o filho de Davi que está no trono e passa a olhar para este personagem do futuro, quando Deus iria restaurar a promessa feita a Davi. Então, no capítulo 9, que eu li na aula passada, ou retrasada, em alguma aula aí eu li sobre isso. Foi quando eu falei do Emanuel, agora eu lembrei. Quando eu falei do Emanuel, eu li Isaías 9. Olha só o que diz Isaías 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, parará, parará. Depois diz o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ora, Isaías está há 300 anos de Davi. Isaías viveu 300 anos depois de Davi. Ele está vendo o filho de Davi pequenino, mirradinho, porqueirinha, mal das pernas. Não é nem sombra do que foi o poderoso rei Davi. Mas ele está dizendo: Deus vai levantar um menino, vai aumentar o seu governo, e a paz virá sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Depois, no capítulo 11, ele fala o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías está vendo a casa de Davi como se fosse um pau seco, uma árvore morta. Mas ele está dizendo: desse tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Depois, no capítulo 55, lá no final do livro de Isaías, que alguns dizem que nem é Isaías que escreveu, eu não vou entrar nesse mérito, eu leio a Bíblia como ela está aí. Portanto, no livro de Isaías, capítulo 55, o profeta diz o seguinte: farei convosco uma aliança perpétua. Farei com vocês uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Cerca de 100 anos depois de Isaías, lá por volta do ano 600, um outro grande profeta chamado Jeremias, por volta do ano 600, antes da queda de Jerusalém. Se já estava ruim na época de Isaías, imagina na época de Jeremias. Na época de Jeremias, a tragédia já está praticamente consumada. Mas o Isaías diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Um renovo justo da família de Davi, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Em outro capítulo ele fala que esse povo servirá ao Senhor. Esse povo de Judá, renovado na sua fé, servirá ao Senhor, como também a Davi, seu rei, servirá ao Senhor e servirá a Davi. Que Davi, Jeremias? Davi já morreu tem 400 anos. Ora, Jeremias está falando de um novo Davi, de um filho de Davi, que eu levantarei, diz Yahvé, que eu levantarei, e ele reinará sobre esse povo. E de novo, em outro capítulo, ele fala: naqueles dias e naquele tempo
farei brotar a Davi um renovo de justiça. Capítulo 33, versículo 15. Mais ou menos pela mesma época de Jeremias, um outro grande profeta de família sacerdotal, chamado Ezequiel, profetizou o seguinte: suscitarei para o meu povo um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E depois, o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Profecias do profeta Ezequiel, 600 anos antes de Cristo. 500 e cacetada anos antes de Cristo. Ezequiel está para Davi, como eu e vocês estamos, sei lá, para Martim Lutero, para Pedro Álvares Cabral, para Dom Manuel de não sei o que lá de Portugal. Muito, muito antigo. Muito, muito tempo. Cerca de 100 anos depois de Ezequiel, estou arredondando as contas, um outro profeta, Zacarias, fala: eis que farei vir o meu servo, o renovo. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. E depois, mais à frente, ele fala da casa de Davi. O que eu estou mostrando para vocês nesses 200 anos de movimento profético? Que na medida em que a casa de Davi está caindo vertiginosamente, não tem salvação para a casa de Davi, os profetas começam a vislumbrar um novo personagem que sairá da casa de Davi. Então o judeuzinho olha para o filho de Davi e fala: cara, mas não é possível. Esse carinha aí, malvado, perverso, idólatra, é que vai nos salvar? E os profetas falam: não, Deus levantará um filho na casa de Davi, um renovo, um rei justo. E neste novo filho de Davi, porque os filhos de Davi fracassaram, mas nesse novo filho de Davi, Deus cumprirá então tudo o que ele pensou a respeito de Davi. Bom, vocês sabem que o Antigo Testamento termina ali por volta do ano 400 a.C., já tivemos aqui o curso de período interbíblico, sabemos que não temos na nossa Bíblia evangélica, na Bíblia dos protestantes, nenhum livro do período, os católicos têm. Então, em alguns livros que estão na Bíblia católica e em outros livros que não estão em nenhuma Bíblia, pelo menos não aqui do Ocidente, você percebe vestígios desta esperança. Por exemplo, no livro Eclesiástico, diz que o Senhor purificou Davi dos seus pecados, engrandeceu o seu poder para sempre e firmou-lhe por sua aliança a realeza e um trono de glória em Israel. Ora, esse livro foi escrito aí por volta, 300 e pouco antes de Cristo. Não tem Davi nem casa de Davi, mas o autor lembra que Deus fez uma aliança eterna com Davi. Então aqui nós temos uma evidência da esperança. No livro de 1 Macabeus está escrito assim: por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real. Ora, na época de Macabeus, está surgindo uma revolução para tomar o poder do povo judeu, mas não pela casa de Davi. Então mostra que eles também esperavam o cumprimento dessa profecia na casa de Davi.
Um salmo apócrifo atribuído a Salomão, mas que evidentemente não é de Salomão, porque ele é de algumas décadas antes de Cristo, chamado Salmos de Salomão. É um livro chamado Salmos de Salomão, não tem nada a ver com o livro de Salmos e também não tem nada a ver com o Salomão, filho de Davi. Tá? É um livro apócrifo de algumas décadas, 50, 40 anos antes de Cristo. O autor diz o seguinte: Senhor, tu escolheste Davi, rei sobre Israel, e prometeste-lhe acerca de sua descendência para sempre, de que seu reino nunca iria te desapontar. Veja, Senhor, e levanta-lhes o rei deles, filho de Davi, para reinar sobre Israel, seu servo, no tempo que escolheste, ó Deus. Este salmo foi escrito quando os romanos já tinham tomado Jerusalém e já estavam governando Jerusalém. Já tinha acabado com os asmoneus, que não eram descendentes de Davi. Mas esse salmo foi escrito por algum fariseu, por algum puro, né? Algum zeloso da lei, dizendo: Deus, levanta o rei, filho de Davi, como quem diz, salva-nos. E só para completar essa pequena pesquisa do período interbíblico, lá na comunidade de Qumran, dos essênios, que também esperavam a restauração do povo de Israel, havia uma firme esperança na chegada do filho de Davi, que iria reconquistar o trono. Eles esperavam 2 ungidos, um para o templo, um sacerdote, e um para o trono, um filho de Davi. Portanto, um filho de Arão e um filho de Davi. O que nós temos até agora, gente? Nós temos o fracasso total da casa de Davi, o colapso total do filho de Davi, tanto que José, filho de Davi, está exilado lá nas fronteiras dos gentios, escondido lá, bem quietinho, né? Esqueçam que eu sou filho de Davi, né? E nós temos uma esperança que corre por fora. Então, na mesma medida em que a política da casa de Davi foi para o brejo, uma esperança ardente vai ganhando corpo ao longo do tempo e buscando o cumprimento da profecia. Os profetas não deixaram, não permitiram que o povo de Israel esquecesse de Davi, esquecesse do seu passado glorioso, esquecesse das promessas, esquecesse da aliança que Deus havia feito de salvar o seu povo. Com esta recapitulação, nós chegamos então agora aos evangelhos. Tudo bem até aí? Deixe-me ver aqui, vocês estão aí. Ah, obrigado, Tamar, exatamente. Obrigado por ter me lembrado. Tamar, uma filha de Davi. Acho que é a única, né, que recebe o nome por causa da tragédia, né? Coitadinha, uma das páginas mais horríveis, né, do Antigo Testamento, esse estupro da meio-irmã. E por causa disso acabou ficando famosa, né, pela via trágica, né? Bom, então vamos em frente, vamos para o Novo Testamento, né? Meu tempo está correndo, então se tiverem alguma pergunta, alguma questão a respeito desse resgate histórico, né, da família de Davi, coloquem aí que eu posso ver. Deixe-me ver aqui no Facebook se tem alguma pergunta. Se eu conseguir me ver aqui, deixa eu ver se eu consigo me ver. Estou cheio de holofotes aqui na cara, né? Estou me sentindo aqui no centro dos holofotes. Tudo bem, tá. Então é isso aí, a Cláudia interpretou corretamente. Descendência política e ascendência da esperança, exatamente. Beleza? Ok. Então
Então, podemos ir em frente, vocês estão me acompanhando. Então, o que eu fiz até agora foi um resgate da família de Davi, um resgate histórico da família de Davi para mostrar a grandeza da promessa e o fracasso do seu cumprimento, né? Que só não é um fracasso total por causa do fenômeno do profetismo, que enfrenta os fatos históricos, enfrenta o fracasso com fé e esperança, baseado na promessa de Yahvé, o renovo, né? Aliás, um título que eu não vou tratar aqui, até poderia tratar, vou ver se eu penso aí numa aula bônus aí, quem sabe, né? O título Nazareno, né? O Nazareno, quando fala assim, e ele foi chamado Nazareno para que se cumprisse a profecia e tal. Ora, não tem no Antigo Testamento nenhuma profecia de que Jesus seria chamado Nazareno. Mas a palavra Nazaré vem de uma raiz hebraica, Nazret, né, que significa renovo. Então é a forma como, se não me engano, Mateus, acho que é Mateus que faz essa referência, porque é ele que faz essas correlações com o Antigo Testamento, quando fala que ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, acho que é Mateus 2, ele será chamado Nazareno. Você pensou, Mateus, mas do que você está falando? Né? Ninguém nunca disse que Jesus seria chamado Nazareno, mas disse que ele seria chamado renovo. E no hebraico, exatamente, Mateus capítulo 2, versículo 23, foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ninguém nunca falou que ele será chamado Nazareno, Mateus. Do que você está falando? Isso aqui só dá para entender se você conhecer o hebraico. A palavra Nazaré é da mesma raiz etimológica da palavra renovo em hebraico, Nazret, né? N-Z-R, né? Como a língua é consonantal, então N-Z-R, Nazret, N-Z-R-T, né? Alguma coisa assim. E então Mateus entendeu que o renovo se aplicava exatamente a Davi. Bom, com isso então agora eu quero entrar no Novo Testamento e verificar como que o Novo Testamento revisita Davi, invoca Davi. Então vamos lá. O nome Davi é citado nos evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos. Aliás, nos evangelhos, 42 vezes, de um total de 64 vezes no Novo Testamento inteiro, quanto que dá aqui? 70%, né? 2/3, né? 66%, né? 2/3 estão nos evangelhos. Então, o nome de Davi tem uma certa importância no Novo Testamento. O título Filho de Davi ocorre 16 vezes, apenas nos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Dessas 16 vezes, uma vez se refere a José, quando o anjo fala para José, no capítulo 1 de Mateus, versículo 20, o anjo chega para José e fala assim: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Uma outra vez se refere a Natã, filho legítimo de Davi, está falando da genealogia, né? Então não é título, nem em relação a José, nem em relação a Natã. Mas 14 vezes, então, das 16 vezes, descontadas essas 2 vezes, uma de José e uma de Natã, 14 vezes Jesus é chamado de Filho de Davi. Então, esse título, Filho de Davi, aparece 14 vezes nos
evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Onde, quando e por que Jesus é chamado filho de Davi? Eu fiz aqui um apanhado e descobri 4 ocasiões em que Jesus é chamado filho de Davi. Então, essas 14 ocorrências estão concentradas, agrupadas em 4 situações. 4 situações, que são as seguintes. Anota aí, Irene. Anota aí. 4 situações em que o título Filho de Davi ocorre no Evangelho. Primeiro, na genealogia, para provar que Jesus é da família de Davi. Segundo, em vocativos. Vocativos. Pessoas que chegam para Jesus para pedir cura ou libertação e ao invés de chamá-lo de Jesus, Cristo, Salvador, Filho de Deus, chamam-no de Filho de Davi. Por quê? Por que essas pessoas, ao invés de chamarem Jesus de outro nome, chamam Jesus de um nome político? Político! Para falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os cegos de Jericó, lá em Mateus 20, fala, Jesus, filho de Davi, eles fazem o maior barulho. E as pessoas falam, calem a boca, seus miseráveis. Mas eles gritam mais alto ainda, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E Jesus, não podendo mais ignorar esta gritaria, para e vai atendê-los. E outro caso é o caso da mulher Ciro-Fenícia, a mulher cananeia, uma estrangeira, que muito curiosamente também faz um escândalo atrás de Jesus, uma gritaria atrás de Jesus, dizendo, Jesus, filho de Davi, liberta minha filha, Jesus, filho de Davi, liberta minha filha. E os discípulos falam, Senhor, atende logo essa mulher para ela ir embora. Essa mulher está fazendo um escândalo atrás de nós. Por que é que essas pessoas chamam Jesus de filho de Davi? O terceiro caso são casos a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? E nós vamos encontrar pessoas dizendo, mas esse é o filho de Davi? Ou esse é o príncipe de Belzebu? Né? Ou em outro caso, Jesus pergunta para os fariseus, de quem dizem as autoridades que Jesus é filho? E eles dizem, o Cristo, na verdade, o Cristo. E eles dizem, de Davi. E Jesus fala, olha, é engraçado, Davi não chama o Cristo de meu Senhor? Ora, se Davi o chama de meu Senhor, como que ele pode ser filho de Davi? Então é uma controvérsia muito interessante. E por último, uma muito importante, muito destacada, é quando Jesus entra em Jerusalém, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando o povo clama, Jesus, filho de Davi, bendito filho de Davi, que está chegando. Então, essas 14 referências estão concentradas em 4 tipos de evento: genealogia, vocativo, controvérsias e aclamação. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ok? 4 situações. Deixa eu ver se eu consigo colar ali para vocês me acompanharem aí, caso queiram. Deixa eu ver. Consegui. Acho que sim. Vamos ver. Deu certo. E aqui também no Facebook, se eu consigo colar aqui, os 4 grupos de passagens em que Jesus é chamado filho de Davi. Vamos analisar então agora rapidamente essas referências
Porque, veja, eu tenho falado para vocês que o meu objetivo é lançar luz e conhecer melhor quem é o Cristo, quem é Jesus, como ele foi recebido, como ele foi visto, como o seu testemunho foi gravado. Então vamos lá primeiro. Primeiro, as genealogias. As genealogias a respeito de Jesus. Bom, genealogia de Jesus estão registradas apenas em Mateus e Lucas. Mateus começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Percebam que esse é o título da genealogia de Jesus segundo Mateus. Livro da genealogia de Jesus ungido, Jesus príncipe, Jesus Machia, Jesus Messias, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, é a intenção de Mateus ligar Jesus a Davi e a Abraão. E com esses dois patronos, com esses dois marcos genealógicos, Mateus estabelece a identidade de Jesus. No versículo 6 ele vai dizer: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então aqui está comprovado que Jesus está na linhagem de Davi. Davi gerou a Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, e vai, até chegar no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14, de Davi até o cativeiro da Babilônia 14, e desde o desterro da Babilônia até Cristo 14. Percebam que Mateus está querendo dizer o seguinte: eu não disse aqui para vocês que a casa de Davi acabou lá no exílio da Babilônia? Não, acabou politicamente. Desde o exílio na Babilônia, nunca mais se levantou rei na casa de Davi. Mas Deus preservou a casa de Davi na periferia, de modo que desde o desterro para a Babilônia até o Cristo são 14 gerações. E aí no versículo 18 começa assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, e esse José, filho de Davi. Portanto, Mateus está garantindo para nós que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Bom, em Lucas, na segunda genealogia, claro que tem uma controvérsia gigantesca entre a genealogia de Mateus, aliás, a genealogia de Jesus em Mateus e a genealogia de Jesus em Lucas, né? Tem uma controvérsia gigantesca, mas Lucas também faz questão de dizer que Jesus é da casa de Davi. Então, no capítulo 1, versículo 27, Lucas, capítulo 1, versículo 27, deixe-me ver aqui, quando fala que o anjo foi falar com Maria, fala assim: a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. A casa de Davi deveria estar em Belém. Mas por causa da pobreza, das circunstâncias, o anjo tem que ir lá na Galileia, numa vilazinha chamada Nazaré, a uma mocinha desposada com certo homem
que é da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. No versículo 69, deixe-me ver aqui, Zacarias está cantando a salvação e ele fala que Deus nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Casa de Davi, seu servo. No capítulo 2, versículo 4, fala que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi. Então, está contando que José teve que sair lá da Galileia, da cidade de Nazaré, deslocar-se para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser José da casa e família de Davi. Capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, versículo 11, quando o anjo anuncia para os pastores o nascimento de Jesus, fala assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o príncipe, o Cristo, o Messias, o Senhor. Se alguém tem dúvida, os anjos aqui derramam títulos para que os pastores não tenham dúvida. Voltando ao anúncio do anjo a Maria, lá no capítulo 1, versículo 32, fala assim, versículo 31, eis que você conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Falei isso na aula passada. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Fechou, irmãos? Fechou? O trono de Davi, seu pai, que estava desocupado, perdido, caído, derrotado, desde o cativeiro da Babilônia. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Seu pai quem? Pai de Jesus. Então, o filho de Maria seria chamado Filho do Altíssimo, porque Deus adotou o filho de Davi. Lembram da aula passada? Eu lhe serei pai, ele me será filho. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E depois, no capítulo 3, versículo 31, quando fala da genealogia, de novo falando... deixa eu ver... não, aqui é apenas para dizer, tá, isso aqui já falei, para dizer que Jesus era da linhagem de Davi, mas isso eu já falei, tem a ver com a genealogia. João, que não menciona Jesus, filho de Davi, apresenta algumas controvérsias a respeito da origem de Jesus, alguém dizendo, lá no capítulo 7 de João, quando Jesus vier, ninguém saberá de onde ele é. E outros dizem, não, ele virá da descendência de Davi, da aldeia de Belém, donde era Davi. Então está muito clara a relação entre Jesus e Davi. Bom, esse foi então o caso da genealogia. O caso dos vocativos, eu já fiz aqui uma breve introdução. Os cegos, em duas situações, pelo menos Mateus registra 2 vezes, fala que o cego, ao clamar a Jesus pela cura, fala, Jesus, filho de Davi. E depois os cegos de Jericó também. Não sei se é outro caso, pelo menos está registrado 2 vezes no Evangelho. Senhor, filho de Davi,
tem misericórdia de nós. E a pergunta que eu faço aqui para vocês é o seguinte: por que esses cegos usam um título político para invocar Jesus? Havia um certo mito que o filho de Davi, o rei, seria poderoso para libertar o povo, mas para libertar não apenas politicamente, mas para libertar em todos os sentidos. Era muito comum na antiguidade atribuir poderes mágicos aos reis. Há diversos casos de reis que tinham poder para expulsar demônios, para curar, para fazer milagres. Por isso, quando Jesus multiplica os pães em João, as pessoas querem fazê-lo rei, porque está muito associada essa questão do rei como sendo portador de poderes mágicos. Há uma literatura apócrifa que atribui fórmulas mágicas a Salomão, como se a sabedoria de Salomão tivesse lhe dado poderes para expulsar demônios, para curar e para fazer mágicas. Há relatos de exorcistas que usavam o nome de Salomão para expulsar demônios e para curar pessoas. Talvez por isso, provavelmente por isso, o cego invoca Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus não os reprova. Jesus para no meio da multidão e cura esses cegos. Vocês vão ver aqui no capítulo 20 de Mateus que a multidão repreende os cegos, dizendo: calem a boca, seus pobres miseráveis. Mas eles gritam mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mateus coloca esse relato aqui para dizer o seguinte: até os cegos sabem quem Jesus é, mas as autoridades não sabem quem Jesus é. Quando Jesus entrar em Jerusalém, e a multidão aclamar Jesus, dizendo: Jesus, eis aí o teu rei, eis aí o filho de Davi. Olha lá no capítulo 21, versículo 9. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Os fariseus vão repreender a multidão, dizendo: calem a boca. E Jesus vai dizer: mas se eles calarem, até as pedras vão dizer que eu sou o filho de Davi, só vocês não enxergam. Entenderam a relação? Os cegos são cegos fisicamente, mas espiritualmente enxergam quem Jesus é. Mas os fariseus, que têm olhos físicos, são cegos espiritualmente e não percebem quem Jesus é. Com isso, eu vou então para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, para vocês verem a gravidade que foi este ato messiânico de Jesus de entrar em Jerusalém. O título Filho de Davi ocorre apenas em Mateus, mas Davi está presente nos 4 evangelhos. Depois vocês confiram lá, tá? Então esse aqui é o ponto muito importante. Jesus vai entrar em Jerusalém num ato político pleno. Ele tem plena consciência de que ele está realizando um ato messiânico e que ele está incorporando as profecias referentes à realeza de Davi. Se Jesus esteve perto do trono de Davi, foi aqui. Aqui é que ele vai dar a grande guinada. Ele vai dizer: o meu trono é muito maior do que o de Davi. Mas aqui Jesus caprichosamente, voluntariamente mostra que ele é o filho de Davi.
e que ele entra em Jerusalém para tomar o trono de Davi. E quando se espera que ele vai dar um golpe de Estado, ele dá uma bruta guinada e mostra que a promessa de Davi diz respeito a algo muito superior ao que aquela multidão pensava. Tanto é verdade que na cruz, a multidão clama pelo rei de Israel. Você não disse que é o rei de Israel? Salva-te a ti mesmo. Você não é o rei de Israel? Qual é o título da acusação de Jesus? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ora, fica muito claro que Jesus fez da sua entrada em Jerusalém e do seu ataque ao templo um ato profundamente político, porém não apenas político, mas muito acima da política. Né? Então vamos ver aqui, eu colacionei os versículos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Mateus 21:9 fala assim, Hosana ao filho de Davi. A multidão não tem dúvida. Veja, não é Jesus que está falando eu sou o filho de Davi. Jesus apenas montou no jumentinho. Ele apenas vai entrando lá. Zacarias não falou do renovo, do homem justo? Não falou, eis aí o teu rei que vem humilde, montado num filho de jumenta, etc, etc. Jesus só fez o papel dele de montar num jumentinho. E o povo ligou os pontos imediatamente e rompeu em brados de hosanas e de aclamação a Jesus. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. Hosana ao filho de Davi. E o povo não parava de gritar e não parava de cantar, ao ponto dos fariseus repreenderem e dizerem para Jesus, manda o povo calar a boca. Você não entende que isso vai irritar os romanos? E Jesus fala, se eles se calarem, até as pedras vão clamar hosana ao filho de Davi. Eu sei que a gente usa esse versículo evangelisticamente, mas não é esse o sentido original. E eu não sei se vocês sabem, se vocês já prestaram atenção, mas essa palavra hosana ao filho de Davi é copiada do Salmo 118. Aliás, do Salmo... deixa eu ver aqui, se é 18, 118, do Salmo... Ai, caramba, me escapou aqui agora, mas é o Salmo 118, né? Me escapou aqui, mas é Salmo 118. Deixa eu só conferir aqui se é 18 ou 118, mas é o 118. Vamos lá, Eliseu. Quem sabe faz ao vivo, né? É o 118, exatamente. Salmo 118, depois vocês leiam lá. Depois vocês leiam lá para vocês entenderem o que é que a multidão estava falando aqui. E se tiverem alguma dúvida, olhem os versículos. Marcos 11, mesmo relato da entrada de Jesus em Jerusalém. Hosana. Hosana é uma palavra em hebraico que significa salva-nos agora, Senhor. Esse é o que vem em nome do Senhor. Vem em nome do Senhor para quê, meus irmãos? Para salvar dos pecados, não, meus irmãos, salvar totalmente. Dos pecados também, mas não apenas dos pecados, salvação integral. Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, hosana nas maiores alturas. O povo está entendendo naquele hominho de Nazaré, cercado dos pobres peregrinos, com seus ramos de palmeira, com as suas vestes estendidas pelo chão, que aquele homem é o cumprimento das fiéis promessas a Davi. Em Lucas 19:38, o mesmo relato fala, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz na terra, glória nas maiores alturas.
E os fariseus de novo falam: manda a multidão calar a boca, Jesus. Em João, capítulo 12, mesma cena retratada nos 4 evangelhos, está escrito assim: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Israel não existia mais há 900 anos. Davi foi o penúltimo rei de Israel. Salomão foi o último. Desde então, nunca mais ninguém reinou sobre todo o povo unificado. Em João é dito: bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Então, meus irmãos, é para não deixar nenhuma dúvida que este ato de Jesus é para deixar firmemente estabelecido que ele cumpre todas as profecias feitas a Davi e as excede. Ele cumpre todas as profecias feitas ao reino de Deus, do qual Davi é figura, e as excede. Então, Davi não foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão não foi um homem segundo o coração de Deus. Nenhum dos filhos de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Jesus foi. Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele vai cumprir tudo o que me apraz. Ouçam este. Este é o filho de Davi. Só para completar, nosso tempo está esgotando, mas eu preciso falar para vocês dos outros contextos, né? Logo depois que Jesus entra em Jerusalém, deixa eu pegar aqui o texto, por exemplo, em Mateus 21, tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Mateus 22, portanto, já dentro da Semana Santa, em Mateus 22, é uma coletânea de controvérsias, né? Eles perguntam sobre a questão do tributo, sobre a questão da ressurreição, sobre a questão do grande mandamento, diversas controvérsias para pegarem Jesus em alguma falta. Mas neste caso aqui, final do capítulo 22 de Mateus, está escrito assim: reunidos os fariseus, Jesus os interrogou. Aqui Jesus virou o jogo. Vocês estão fazendo perguntas para mim, eu respondi todas. Eu também vou lhes fazer uma pergunta. E Jesus então pergunta para eles o seguinte: o que vocês pensam do Cristo? Não falou de mim, falou do Cristo. Porque os fariseus criam no Cristo, só não acreditavam que Jesus era o Cristo. Que pensam vocês do Cristo? Responderam-lhe eles. De quem é filho? Jesus pergunta. Que pensam vocês do Cristo? De quem ele é filho? Responderam os fariseus. De Davi. Replicou-lhes Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? E aí Jesus vai citar aqui o Salmo 110, que é um salmo messiânico, citado diversas vezes no Novo Testamento. Como que Davi lhe chama Senhor quando disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Ora, quem chama alguém de Senhor é o filho ao pai, não o pai ao filho, né? Então, se Jesus é filho de Davi, então como Davi vai se referir ao seu filho como Senhor, chamando-o Senhor? Inverte completamente a lógica. E aí diz aqui que ninguém lhe poderia responder, ninguém conseguia responder pergunta e ninguém ousou mais lhe fazer nenhuma pergunta. Então aqui fica claro que Jesus assumiu as promessas feitas a Davi, mas as excedeu, no sentido de dizer: olha, gente, vocês pensam que o Cristo é filho de Davi? Eu vou fazer uma pequena correção. Jesus é mais do que o filho de Davi. Jesus é o Senhor de Davi. O Cristo é o Senhor de Davi. Jesus se refere
aliás, Davi se refere ao Cristo como seu Senhor. Ninguém poderia ter entendido esse salmo, o Salmo 110, esse salmo que Jesus citou, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É por isso que a igreja depois vai dizer que Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Vi o Senhor assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, com isso, eu estou batendo aqui no gongo, né? Com isso eu citei para vocês a genealogia, os vocativos dos cegos e da mulher sirofenícia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e essa controvérsia a respeito da identificação. O meu objetivo, meus irmãos, não é apenas contar historinhas do Antigo Testamento. É nos aproximar da grandeza do cumprimento das profecias milenares feitas a Davi e a nós por meio de Davi. É para que nós vejamos a excelência e a grandeza de Cristo. E às vezes nós perdemos, né? Por não sermos judeus, por não termos uma correta noção de quem foi Davi, por não termos noção da catástrofe, da tragédia que foi a queda do reino de Judá, por não termos noção da esperança nesse descendente, a gente perde um pouco a noção a respeito do cumprimento de Davi. Só para terminar, eu falei para vocês que os evangelhos falam 40 e tantas vezes sobre Davi e que depois, no restante do Novo Testamento, 22 vezes, ainda se falará de Jesus, filho de Davi. E aí, para enfatizar o cumprimento das profecias e a encarnação. Vou citar aqui apenas um exemplo, para não cansá-los. Em Romanos capítulo 1, versículo 3, fala assim: Jesus Cristo, o qual foi por Deus outrora prometido por meio dos seus santos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder por causa da ressurreição. Então, é amplamente atestado que Jesus veio da família de Davi. Por exemplo, Paulo falando a Timóteo, ele fala: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Então isso está firmemente assentado, não apenas nos evangelhos, mas no testemunho e na fé dos primeiros cristãos. E só para terminar, então, vamos terminar em Apocalipse, né? Começamos em Davi, vamos terminar em Apocalipse, belíssimo como Apocalipse faz menção a Davi. No capítulo 5, naquela grande visão, né, do trono de Deus, do cordeiro que foi morto e tal, quando João chora porque ele não vê ninguém para o desfecho da história, o anjo fala para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Lembrem dos profetas falando do renovo, lembrem dos profetas falando da raiz de Jessé, do tronco de Jessé nascerá um renovo. Então aqui no Apocalipse fala: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. No capítulo 3 de Apocalipse também fala, no capítulo 3, versículo 7, fala: aqui está aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, todas as promessas feitas a Davi estão comigo, como uma chave, né? Eu dou acesso a estas profecias e ao cumprimento dessas promessas. E depois, lá no finalzinho do livro, no capítulo 22, versículo 16, fala assim:
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O recomeço, né? O recomeço. Aquele que anuncia o novo reino, a nova era do cumprimento das promessas. O descendente de Davi. Bom, meus irmãos, era isso que eu queria dizer hoje para vocês, fazer esse resgate histórico para mostrar as promessas sobressalentes, né, feitas a Davi, o fracasso da casa de Davi e depois, então, o cumprimento, né, essas profecias amadurecidas em torno de Jesus Cristo, e depois, então, por fim, o cumprimento delas em Jesus Cristo. É claro que para nós não interessa apenas o aspecto político, mas inclusivamente o aspecto político, né? Em que Jesus Cristo se apresenta como aquele em quem se cumprem as promessas do reinar de Deus, ou da nova sociedade de Deus, que inclui a política, né? Então era isso que eu queria dizer. Obrigado por me ouvirem, por essa aula sem interrupções, né, em que eu tenho que falar por muito mais tempo do que era o esperado, mas agradeço a vocês pela paciência de ouvir e nos vemos no domingo na aula sobre o reino de Deus, nas parábolas do reino de Deus. Um bom fim de semana para vocês, até domingo, Deus abençoe vocês, tchau pessoal do Facebook.